What's up, guys? Eu sou a Lange Sebastião e sejam bem-vindos para mais um episódio do Siloé Podcast. Hoje nós vamos abordar sobre um tema extremamente pertinente, extremamente importante, na verdade bem semelhante a um tema que nós falamos há algum tempo. No entanto, nós vamos mergulhar num tema em específico. E para isso eu tenho aqui uma convidada muito especial, mas muito especial mesmo, para mim e eu creio que para vocês também. Mas antes de eu apresentá-la, por favor, solta a vinheta. Antes de qualquer coisa, eu vou te pedir já para deixar aí o seu like. Comente também durante o vídeo sobre algumas opiniões que você tenha, deixe perguntas também, claro. E compartilhe esse vídeo com mais alguém, porque eu sei que esse assunto é muito importante, não só para nós jovens, mas inclusive até para pessoas mais adultas e também para crianças, porque isso é algo que todo ser humano passa em algum momento da sua vida. Então, eu quero vos apresentar a nossa convidada, Daniela Ossana. Olá! Por favor, Daniela, apresenta-te para os nossos convidados. Ok. Então, eu chamo Daniela Ossana, eu sou cristã, como é óbvio, crio conteúdos para o Instagram. Atualmente eu lidero crianças e jovens na Igreja Videira, sou apaixonada pelo Evangelho. E é uma honra estar aqui no Siloé Podcast e poder falar sobre esse tema tão pertinente e importante para vocês. Good. Antes de qualquer coisa, eu gostaria de vos contar um bocadinho sobre a minha história com a Daniela. Nós nos conhecemos há muitos anos mesmo. Praticamente crescemos juntas e tecnicamente também nos convertemos em épocas semelhantes, né? E foi quase da mesma forma, se eu não estou em erro, né? Praticamente somos do grupo dos alcançados na pandemia. Exatamente. Obviamente crescemos na igreja, né? Crescemos sempre a ir para a igreja, a ouvir a palavra de alguma forma, né? Mas só em 2020 é que de alguma forma começamos a ter contato com o Evangelho. Exato. E fomos alcançadas por ele. E uma cena muito engraçada, eu não sei se a Daniela se lembra, mas das várias vezes que nós voltávamos da escola, porque nós estudamos no mesmo lugar, quem nos ia buscar inclusive era o pai dela. Sempre que nós estivéssemos a voltar da escola, nós gostávamos de brincar no carro. E havia uma brincadeira que nós tínhamos sempre, em que a Daniela fingia ser apresentadora de um programa e eu era convidada do programa. E é tão irônico que nesse momento eu sou apresentadora de um programa e a Daniela é minha convidada. Então, acho isso incrível e é mesmo espetacular a maneira como Deus faz as coisas, né? E Ele nos colocar aqui só mostra que realmente Ele já vem planejando isso há muito tempo. Ele já vem preparando isso há muito tempo e, quem sabe várias das outras brincadeiras que nós tivemos também não vão se realizar de alguma forma, não é? Se for Deus, nós estamos prontas. É isso. Amém. Mas, sem mais delongas, vamos partir então para o nosso tema. Amém. E a pergunta aqui que vai nos guiar durante toda essa conversa é: sou ansioso, e agora? E antes de qualquer coisa, eu gostaria que tu me dissesses, cientificamente, porque eu sei que tu já estudaste sobre isso, o que é a ansiedade? A ansiedade é um transtorno psicológico que é motivado pela preocupação excessiva. Alguns psicólogos defendem de maneira muito simples e básica que é o excesso de futuro. Então, a ansiedade é isso, de uma maneira simples, para que todos possam entender. Ok. Agora, sabendo que é a ansiedade de maneira científica, eu gostaria de saber, na tua perspectiva, né, por experiência própria, coisas que tu observaste, coisas que tu estudaste, investigaste, e inclusive coisas que tu viveste, para ti, o que é a ansiedade? Eu acho que não difere tanto da perspectiva científica.
a meu ver e pelas minhas experiências, é sim, a preocupação é excessiva com o futuro, com as coisas que virão a acontecer, com as coisas que haveremos de fazer, né? Então ela é muito motivada pelo aquilo que vai acontecer na nossa vida, não por aquilo que aconteceu, não pelo nosso passado, nem pelo aquilo que nós vivemos atualmente, mas por aquilo que vai acontecer. Então nós nos preocupamos demais, por exemplo, até a Bíblia fala sobre isso, com o que nós haveremos de comer, com o que nós haveremos de vestir, com o que nós haveremos de ser no futuro. Então, a meu ver e pelas minhas experiências, a ansiedade é isso. É realmente um transtorno motivado pela preocupação excessiva de coisas que muitas vezes nem estão no nosso controle. Mas nesse caso a ansiedade é sempre um transtorno? Ou, tipo, eu acredito muito que basicamente todos os transtornos, por palavras muito simples, eles são simplesmente o exagero de algo que já faz parte do ser humano de maneira normal. Por exemplo, se nós olharmos para a depressão, a depressão é tristeza, só que tristeza excessiva. Então, nesse caso, a ansiedade sempre será um transtorno ou também é apenas um exagero de algo que faz parte do ser humano? Assim, eu acredito que há duas vertentes, né? Vamos dizer que é normal o ser humano se sentir ansioso. Então, é algo que faz parte da vivência humana. Nos sentirmos ansiosos em situações específicas. Por exemplo, se eu vou me casar amanhã, eu acho que o mais normal é eu sentir uma certa ansiedade por aquele dia. E há a parte do transtorno que é a mais habitual atualmente, que é o excesso de ansiedade. Então, a pessoa que sofre de ansiedade como transtorno, ela já não fica ansiosa por coisas pontuais ou específicas que podem sim desencadear uma ansiedade, que é o normal. Por exemplo, eu vou me casar e acho que é o normal eu me sentir de alguma forma expectante por aquilo. Mas essas pessoas já começam a se preocupar com coisas básicas. Ok. Estás a repetir muito a parte de eu vou me casar. Tens alguma coisa para me contar? Não. Ok. Uma pergunta. Eu creio que um dos males que tem surgido muito na nossa sociedade atual é a própria ansiedade. Mas agora, observando tudo, observando de maneira geral a própria sociedade, o que é que faz com que as pessoas caiam nisso? Por que é que as pessoas estão tão ansiosas atualmente? Eu acredito que é muito movido pelo imediatismo. Porque o imediatismo, de alguma forma, coloca uma certa pressão social por cima de nós. Então, se eu vejo a Alanis, que tem a mesma idade que eu, ou está na mesma faixa etária que eu, a conquistar um carro, uma casa, ou uma família, porque as pessoas agora da nossa faixa etária já estão a se casar. Então, há uma certa pressão social por cima de nós, que muitas vezes, não, é muitas vezes indireta. Né? É muitas vezes indireta para que nós possamos alcançar os mesmos passos e as mesmas coisas que aquelas pessoas alcançaram. E isso, consequentemente, gera em nós ansiedade, porque nós começamos a correr com o futuro. Então, o fulano comprou um carro, eu já vou começar a correr para comprar um carro também. Okay. E a pressa de alcançar aquilo vai nos fazer desenvolver ansiedade, vai nos fazer ficar ansiosos mais do que aquilo que nós deveríamos. Agora vamos aprofundar um pouco mais. De onde é que vem esse imediatismo? Porque eu creio que todos nós sabemos que cada um tem o seu próprio tempo. Por exemplo, todos passamos pelos dois mesmos processos, nascer e morrer. Todo mundo vai passar isso. Claro. Todo mundo vai passar isso. No entanto, nem todo mundo nasce da mesma maneira, nem todo mundo nasce no mesmo tempo. Inclusive, nós vemos pessoas que nascem fora do tempo cientificamente provado, estabelecido por uma pessoa nascer. Todo mundo vai morrer em algum momento, né? Então, só já nesses dois extremos essenciais da vida do ser humano, nós já conseguimos perceber que cada um tem o seu próprio tempo e cada um tem a sua própria história de vida, né? Então, de onde é que vem esse imediatismo? Por que é que as pessoas têm essa necessidade de querer alcançar as coisas na mesma velocidade que o seu próximo? Excesso de comparação e, principalmente, falta de identidade. O que mais acontece atualmente são jovens que não sabem quem são, não sabem
para que estão nesse mundo, nem para onde vão. E isso é muito perigoso, principalmente para jovens cristãos, que eu acredito que a maior parte que vai assistir isso. Tenham muito cuidado com o excesso de comparação. Conheçam-se. Saibam verdadeiramente quem vocês são em Cristo. Porque apesar de termos todos, como cristãos, a mesma comissão, termos todos o mesmo destino, nós precisamos ter consciência que cada um de nós é chamado para uma coisa específica. Cada um de nós é separado para algo específico. O excesso de comparação não nos leva a lado nenhum. Eu falo isso por experiência própria, porque às vezes eu ficava... Por que eu fui chamada para isso e eu não fui chamada para aquilo? Acho que a Alanis até vai se lembrar disso. E é algo muito engraçado que eu, quando era mais nova, eu quis muito, muito, vocês não têm noção. Eu quis muito louvar a Deus, eu quis muito fazer parte do Ministério de Louvor. Eu nunca tive vocação, nunca tive chamado para isso. Eu sou péssima a cantar, só mesmo porque tenho fôlego. E eu vi a Alanis, não sei se vocês... Alanis, eu sou apaixonada pela voz dela. Eu vi a Alanis, a Jamile e outras primas minhas a cantar. Eu falava, Deus, e por que eu não posso fazer isso? Obviamente era uma criança, mas hoje eu tenho uma percepção em relação a isso, que era muito pela falta de convicção naquilo por qual eu tinha sido chamada. Porque eu sei desde muito cedo, o meu chamado, eu sei desde muito cedo aquilo que Deus me designou a fazer. E, infelizmente, para jovens que não conseguem descobrir isso de maneira precoce, é ainda mais complicado porque descobrem tarde demais. E é complicado viver todo esse processo, porque acabamos nos comparando, né? Por que eu não faço isso? Por que eu não sirvo para isso? Por que todo mundo está a conquistar isso e eu não? Yeah. Será que, de alguma forma, há alguma culpa dos pais ou ainda da própria sociedade em si para que muitos jovens atualmente se sintam muito ansiosos ou tenham essa tendência a se comparar com os outros? Será que há alguma culpa deles nesse quesito? Claro que sim. Há sempre uma pressão social, de alguma forma, né? Agora, consoante os nossos pais são grandes influenciadores para muitas coisas que acontecem na nossa vida. E, obviamente, a ansiedade, eu acredito que é uma dessas coisas. Os nossos pais podem, sim, gerar um clima de ansiedade nas nossas vidas e nos fazer ficar ainda mais pressionados do que o normal, né? Porque eles podem, infelizmente, cobrar de nós mais do que aquilo que nós somos capazes de entregar. E algo que acontece muito é que, muitas vezes, a comparação, e eu vou falar isso num sentido muito mais social, é gerada principalmente pelos nossos pais. Então, algo que acontece, por exemplo, muito aqui em Angola é o filho da vizinha, sei lá, entrou na faculdade, formou-se em medicina, porque medicina é o curso que a sociedade ama, é elite, né? Então, formou-se em medicina e tu estás aí. Pronto, não que não entraste na faculdade porque não tinhas vontade, mas simplesmente porque as condições não foram as apropriadas para isso. Mas o teu pai vai te jogar na cara todos os santos dias. Estás a ver o filho da fulana? Ele entrou na universidade. E eu sei que muitos deles não fazem isso numa intenção negativa. Não para nos magoar, mas infelizmente acabam gerando ansiedade em nós, sim. Porque o que é que vai acontecer com aquela pessoa? Ela vai correr atrás de fazer o que o filho da vizinha fez. E muitas vezes vai buscar meios que não são os mais Apropriados, exatamente. Isso é uma situação que me deixa muito triste, né? Obviamente não podemos culpar a 100% os nossos pais, só que, como tu disseste, os nossos pais têm um papel muito essencial no nosso desenvolvimento social, psicológico, praticamente em todas as áreas da nossa vida tem um dedo dos nossos Claro. pais. E é muito importante que desde o início eles comecem a nos oferecer um ambiente seguro para o nosso próprio crescimento. Exato. E quando eu vou para alguém que foi colocado aí, primeiramente como uma figura de autoridade, segundo como uma figura de exemplo, e eu vou para essa pessoa e eu não consigo encontrar aquela segurança para me encontrar e ser quem eu sou e seguir os meus próprios passos no meu próprio tempo, no meu próprio momento, é algo extremamente complicado. E eu creio que seja por isso mesmo que a maioria das pessoas tem desenvolvido isso, porque se nós formos observar, principalmente a nossa sociedade africana, nós estamos mal. Nós estamos mesmo muito mal.
E vamos partir mesmo no princípio. Estamos mal, principalmente na educação que os pais dão aos filhos. Claro. Muitos pais, eles entendem que pelo simples facto deles colocarem comida sobre a mesa e pelo simples facto deles darem roupas aos filhos ou o filho está numa escola, já está tudo bem. Eles já estão a suprir todas as necessidades do filho e eles se esquecem que o filho não é simplesmente um ser físico, mas ele também é um ser espiritual, ele também tem alma e ele precisa ser cuidado, precisa ser suprido em todas as suas necessidades emocionais e espirituais. E aí, Isso muitas vezes é deixado de lado, principalmente do lado emocional. Né? Exatamente. Há um tabu muito grande na sociedade africana em relação ao que nós podemos sentir. Porque é realmente isso, nós somos isentos de sentir. Então, não é só sobre o que nós sentimos, é sobre aquilo que nós podemos sentir. Nós precisamos escolher aquilo que nós podemos sentir. Porque se eu sento com meu pai e digo, papá, estou com uma tristeza profunda, eu acho que tu com depressão, eu te dou tudo, eu faço tudo por ti. Então, é exatamente isso, nós precisamos escolher o que sentir. E isso muitas vezes nos prende a algo, né? Porque nós nos tornamos pessoas que não conseguem lidar, nem muito menos partilhar os nossos sentimentos, porque nós estamos isentos de sentir desde muito cedo. Isso, obviamente, não é uma regra. Eu acredito que existem pessoas, famílias, pais que agem de forma completamente diferente. Mas vamos assim dizer que é, na sua maioria, assim que acontece. E olhando para isso tudo, por exemplo, como é que eu percebo que eu tenho ansiedade? Porque, por exemplo, dizendo por experiência própria, eu já passei por muitas situações que eu reagia de uma certa maneira, mas eu nunca entendi porque que eu reagia daquela maneira. E quando eu comecei a estudar mais sobre isso, eu comecei a perceber que afinal eu já carrego essa cena há muito tempo, mas muito tempo mesmo. E eu comecei a perceber que era isso, né? E estudando, analisando, observando algumas coisas é que eu comecei a perceber. Desculpa, como nós percebemos que temos ansiedade, como nós percebemos que temos o transtorno de ansiedade? Transtorno de ansiedade, não vamos partir para aí ainda. Tá bom. Lado muito científico e muito profissional, não. Mas de uma maneira simples. Eu quero que tu digas, tipo, pela tua experiência, né? Primeiro, tu tens ansiedade ou não? Crees que tens ansiedade? Eu acredito que todos nós temos. Se for nesse sentido, todos nós temos. Agora, se eu bem entendi a pergunta, vamos tentar contextualizar um pouco. Como é que eu percebi que tenho, se já tive? Em relação, eu vou falar de transtorno, porque assim, eu já fui diagnosticada com transtorno de ansiedade severo. Agora, como eu percebi, obviamente, algumas atitudes, como tu disseste muito bem, que eu tinha, não eram normais. Nós precisamos ter em conta que muitas coisas que nós fazemos, falamos, ou a maneira como nos comportamos são exageros. E eu acredito que pessoas saudáveis conseguem notar quando alguma coisa que ela própria faz está fora dos eixos. Então, eu acredito que o primeiro passo para percebermos que nós estamos diante da ansiedade é analisarmos os nossos comportamentos. Aquelas pequenas coisas que nós fazemos e pensamos, por que eu fiz isso? Eu nem faria isso, eu nem sou assim, né? Ou ainda quando nós temos certos sentimentos que não condizem com aquilo que nós vivemos. Uma das situações, por exemplo, que eu passei muito quando era mais nova também já não, acho que a partir dos 15 anos, eu comecei a passar muito, é que eu chorava horror, eu tinha crises, só que eu não sabia que eram crises de ansiedade, nos meus aniversários. E por quê? Porque eu idealizava muito o que ia acontecer. Eu acredito que toda mulher tem isso, né? Mulher idealiza muito as coisas. Eu já criava pasta de vou fazer isso, vou me vestir assim, eu vou comportar-me assim com as pessoas, eu vou juntar os meus amigos assim. E chegava num dia e não acontecia exatamente como eu tinha planeado. O que era muito difícil de lidar. Então eu sempre me sentia muito triste, principalmente quando estava a se aproximar o meu aniversário e algumas coisas que eu já tinha planeado não estavam a ser encaminhadas. Isso deixava-me muito ansiosa. Só que eu não tinha a percepção que era ansiedade, que se tratava de uma ansiedade. E por não ter a maturidade, nem ter sido autoconsciente, ao ponto de notar que aqueles comportamentos não eram normais, infelizmente a ansiedade desencadeou-se por um caminho pior, que eu acabei desenvolvendo depressão. Só que, assim, como nós, a meu ver, a forma mais
acertada de nós percebermos que estamos diante da ansiedade é a autoanálise, é percebermos aquilo que tem sido exagerado no nosso comportamento, aquilo que está fora do normal. Então, não é normal, por exemplo, em caso de depressão, não é normal tu teres vontade de te matar. Não é normal tu teres uma tristeza profunda. Não é normal tu não teres motivação para nada, inclusive para as coisas que tu mais gostas. E em caso de ansiedade, não é normal tu estares excessivamente preocupado para algo acontecer. Não é normal tu passares mal ou teres crises emocionais quando as coisas não vão acontecer futuramente como tu esperaste que acontecessem. Não é normal, são sinais que o nosso corpo dá, a nossa mente dá, e nós precisamos ser autoconscientes o necessário para percebermos cada um desses sinais. Ok. Então, de maneira simples, para percebermos que nós temos ansiedade, provavelmente temos ansiedade, né? Porque só tem como confirmar isso contactando o profissional. Um psicólogo, sim. Então, primeiro passo é nós nos analisarmos e buscarmos perceber mudanças de comportamento. Exato. Né? Por exemplo, daqui eu tinha um comportamento e de repente comecei a ter algo completamente contrário, ou talvez algo extremamente exagerado daquilo que é o normal. Certo? Ok, agora já sabemos sobre o que é a ansiedade numa perspectiva científica, o que é a ansiedade na tua perspectiva. Mas agora, como cristã, o que é que a Bíblia diz sobre a ansiedade? Tá bom. Cábula aqui. Vamos fazer um pouco de cábula. Sim. Irmãos, cábula não, né? É pecado. Vamos lá. Só estou a consultar o meu rascunho. Exato. Pronto. Primeiro eu quero falar que não é pecado nós estarmos ou sermos ansiosos. Eu acho que é importante deixarmos isso bem patente. Né? Como eu disse muito bem, a ansiedade faz parte da vida do ser humano. Todos nós, em algum momento da nossa vida, já nos sentimos ansiosos por algo. Eu acho que o erro começa quando nós somos excessivamente ansiosos, quando nós temos transtorno da ansiedade. Porque o que é que a ansiedade nos leva? A não confiar em Deus, a não confiar nos planos de Deus, a não confiar naquilo que Deus preparou para nós. Então, em Filipenses 4, de 6 a 7, a Bíblia nos diz que não devemos andar ansiosos por coisa alguma. Não, isso é a prova clara de que Jesus sabia que a ansiedade faz parte da vida humana. Por isso é que ele nos aconselhava a não estarmos ansiosos por coisa alguma, nem por aquilo que nós haveremos de vestir ou haveremos de beber, ou muito menos aquilo que haveremos de comer, para que nós pudéssemos simplesmente confiar nele. Isso é a prova clara de que a ansiedade é real, a ansiedade existe, inclusive para pessoas cristãs, porque nós não estamos isentos disso. Mas a nossa postura diante da ansiedade que vai ser diferente da postura que, por exemplo, o mundo tem. Então, qual é a perspectiva bíblica, a meu ver, da ansiedade? Que é um problema real, mas que é um problema que é solucionado em Cristo como todos os outros. Então, tu acreditas nesse caso que a ansiedade tem cura? Acredito que sim. Ok. Eu acredito que mas, sim. Tipo, nesse caso tem cura de maneira que é sobrenatural ou, por exemplo, é algo como todas as outras doenças, quase todas as outras doenças, em que o médico pode vir dar um medicamento e soluciona aquele problema? Eu acho que, assim, é uma mistura das duas coisas, né? Em transtornos mais severos da ansiedade, as pessoas são propostas a medicação, né? São encaminhadas para o psiquiatra e ele registra algum medicamento para controlar os níveis de ansiedade. Mas eu acredito que eu até seria hipócrita se dissesse que não pode ser sobrenatural, porque eu acredito que Deus é um Deus de milagres, eu acredito que Deus cura. Então, eu acredito que existem duas vertentes. Deus capacitou os médicos, os psicólogos para cuidarem das pessoas, mas Ele também tem todo o poder sobre ele. Então, se Ele quiser, se for da vontade dEle, Ele vai curar sim. Eu acredito que sim. Agora, uma coisa é verdade. Eu acredito que em relação à ansiedade, principalmente, muitas coisas são fatores sine qua non que se complementam para que a ansiedade tenha fim na nossa vida. E a primeira coisa de todas, aquilo que eu já disse, é aprendermos a confiar em Deus,
nos planos dele, nas promessas dele para a nossa vida. Né? Termos confiança completa de que Deus é Deus. Só que, tipo, vamos tentar colocar aqui uma pequena comparação. Vamos tentar comparar, por exemplo, a ansiedade com um pecado. Vamos ver o pecado da bebedeira. Né? Uma pessoa, quando está a trabalhar para poder se livrar desse pecado, né, há certos passos que ela tem que seguir. Claro. Né? Obviamente há aquelas pessoas que são curadas sobrenaturalmente desse vício, que tipo, Deus simplesmente lhes liberta daquilo, elas não voltam para aquilo, né? Enfim, um milagre. E eu creio também que a ansiedade também pode ser curada dessa maneira. Claro. Como por milagre Deus vem e cura aquela pessoa. Mas agora, há aquelas situações em que não acontece isso, né? E que a pessoa precisa trabalhar a fim de poder se manter afastada daquilo. Claro. Então, ela tem que aplicar certas coisas para a sua vida. Ela tem que evitar meios onde se consuma bebida excessivamente. Ela tem que evitar consumir bebida. Né? Ela tem que manter sempre uma vida de comunhão, né? A fim de que o Senhor lhe mantenha distante do desejo disso. de consumir. Agora, eu olho para a ansiedade e meio que eu vejo, a ansiedade, se nós a princípio dizemos que é algo que faz parte do ser humano, só que já se torna um problema quando ela fica excessiva. Então, como de alguma forma é que um médico conseguiria curar uma ansiedade se... tipo, ele pode até conseguir resolver a ansiedade quando ela se torna patológica, mas conseguir resolver de maneira definitiva, sendo que é algo que faz parte do ser humano. Não acho que seja possível. Então, tipo, tecnicamente, cientificamente, meio que ela não tem cura. Ela pode ser... Cientificamente ela tem. Patologicamente, como uma patologia, ela tem cura. Agora, como um sentimento normal, ela não tem. Ok. Dá para trabalhar no excesso dela. Agora, não dá para arrancar. Eu não acredito que exista ausência da ansiedade. Eu não acredito que exista. Ok. Né? Porque nós podemos chegar ao ponto de nos sentirmos ansiosos, sim. Eu vou dar sempre exemplos de casamento, porque noivas ficam muito ansiosas antes de se casarem. No seu casamento. E... Senhor, se for da tua vontade. Meu Deus, tão cedo. Enfim, eu disse, eu estava a falar, por exemplo, que noivas ficam muito ansiosas. Então, acho que é normal elas ficarem ansiosas por um grande dia, que vai mudar a vida delas para a vida toda. Então, mas... noivas, por exemplo, cristãs, elas oram e elas têm a consciência de que Deus vai cuidar de tudo, porque elas têm consciência que, assim como diz a Bíblia em Romanos 8:28, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Então, é isso. Não acredito que nós estamos isentos de nos sentirmos ansiosos em algum momento da nossa vida específico, mais uma vez. Mas eu acredito que a ansiedade como patologia, como um transtorno, não tem cura. Agora, estamos completamente isentos de senti-la em alguns momentos. Eu não acho que seja possível. Então, nesse caso, a cura da ansiedade seria, vamos colocar em palavras mais simples, seria trazê-la de volta para os níveis normais, nesse caso. Porque quando é patológica está exagerada, está acima daquilo que é aceito ou que é saudável para o corpo humano. Mas, tipo, curar a ansiedade, nesse caso, curar a ansiedade como patologia é diminuí-la para os níveis normais. Exato. Então, nesse caso, como cristão, tem como eu conviver com isso? Tem como eu conviver com a ansiedade? De alguma forma, a ansiedade atrapalha na minha vida cristã? Claro que sim. Porque, infelizmente, nós não conseguimos confiar 100% em Deus. E nós não temos como convicção aquilo que são as promessas de Deus. A Bíblia nos diz que todas as coisas cooperam para o nosso bem, se nós amarmos a Deus. Né? E uma pessoa ansiosa, ela não consegue ter essa convicção. Porque, infelizmente, ela está sempre à espera do pior. Ela está sempre à espera que o pior aconteça. Nós não conseguimos crer naquilo que Deus diz que Ele fará por nós. O que Deus nos diz em Mateus 6, do versículo 25, acredito que até ao 34, que Ele cuida da nossa vida. Né? Ele diz, olhem para as aves, olhem para os lírios no campo. Nem Salomão, em todo o seu esplendor,
se vestiu como eles. Imaginem vocês que são filhos de Deus. O que é que eu farei por vocês? Infelizmente, uma pessoa ansiosa ela não consegue ter essa promessa como convicção. E isso é muito perigoso. Muito perigoso para cristãos. Muito perigoso. Eu acredito que, assim, vou falar de uma experiência própria, que eu tive muitas crises porque simplesmente não acreditei nas promessas de Deus. Eu teve um tempo que eu lutava muito em relação ao meu chamado, em relação àquilo que Deus me levantava para fazer, porque eu era ansiosa, né? E eu não acreditava completamente que Deus faria aquilo tudo por mim. Então, no mínimo, na mínima dificuldade, na mínima circunstância, eu já desesperava. Mas todas as promessas estão expressas na palavra de Deus. Eu só precisava crer. Mas eu não queria. Por quê? Porque eu era ansiosa. Então isso é muito perigoso para os cristãos. Muito perigoso mesmo. Por isso é que é necessário, quando você percebe que essa ansiedade já está ultrapassada, Exato. nível aceitável, você tratar disso. Tratar, exato. Porque começa a atrapalhar, inclusive, o teu relacionamento Com Deus. E nós vamos olhar para o nosso relacionamento com Deus, e nós conseguimos perceber que é totalmente baseado na confiança. A fé é confiança. Não tem como você se relacionar com Deus se você não confia nele. É nele. E nós somos desafiados a confiar, inclusive, em um Deus que nós não conseguimos ver, não conseguimos tocar. Muitas vezes nem conseguimos perceber que Ele está a falar conosco. E nesses momentos mesmo em que nós não conseguimos perceber que Ele está a falar conosco, são os momentos em que nós somos mais desafiados ainda a confiar nele. Exatamente. É aí que a nossa fé começa a ter ação. Então, eu não sei se você de alguma forma crê que passa por essa situação, se você crê que de alguma forma tem ansiedade, se você já foi diagnosticado com isso, procure mesmo ajuda profissional, porque isso não pode ser algo que te impeça de receber o ganho inestimável de poder viver eternamente com Cristo, né? E sabemos que isso pode atrapalhar, porque é pela fé que você é salvo, e se você não tiver fé, de nada vale, não tem como você alcançar a salvação eterna. Mas agora... Eu acho que, de alguma forma, também é importante nós nos atentarmos a dizer algo que é crucial, né? Infelizmente, nós temos dentro do meio cristão lideranças que podem ser um pouco tóxicas e nos fazem sentir, eu não sei se tu viste, eu até falei sobre isso há dias no Instagram, sobre não demonizarmos o nosso sofrimento. Então, às vezes, nós estamos dentro de meios cristãos que nos fazem sentir amaldiçoados por sentirmos certas coisas, por passarmos por certas coisas. Então, tenham muito cuidado com isso. A ansiedade é real. E se todos nós, em algum momento da nossa vida, não estivéssemos sujeitos a isso, Deus não deixaria instruções de como nos comportarmos tão claras em relação a isso. Por que Ele disse não andeis ansiosos? Porque Ele tinha a consciência que isso podia acontecer. Então, não se sintam limitados a não falar sobre isso por aquilo que o meio em que vocês estão inseridos prega. Quem está ansioso é porque está em pecado. Quem está ansioso é fraco. Não se convençam disso. Busquem simplesmente ajuda, tanto profissional e principalmente em Deus. E eu acho bem interessante. Quando nós vamos mais a fundo sobre essa questão da ansiedade, nós conseguimos perceber que se a ansiedade é uma preocupação excessiva sobre o futuro, então automaticamente eu estou preocupado sobre o meu próprio cuidado, né? Porque se eu me preocupo com o futuro, estou a me preocupar com o meu próprio cuidado, tipo, como é que será, onde é que eu vou estar, o que é que eu vou fazer, com aquilo que eu posso fazer por mim. Exatamente. E eu acho interessante que a própria palavra em 1 de Pedro 5,7 vem nos falar para nós lançarmos a Ele toda a nossa ansiedade. Ele não diz sobre, vamos dizer assim, entregarmos, ou não diz sobre, ele diz mesmo lançar. Ou seja, ele traz numa perspectiva mesmo brusca, lança, não pensa muito, simplesmente lança todas as tuas ansiedades ao Senhor, porque Ele cuida de você. Exato. Não só Ele cuidará, não só Ele cuidou em algum momento, mas Ele cuida de nós constantemente. É uma promessa para o nosso presente também. E, eu acho que é muito importante falar sobre isso. Né? É muito importante, inclusive,
as próprias igrejas ministrarem sobre isso, para o povo falarem sobre isso, principalmente com jovens, mas não só com jovens, até com adultos, porque há muitos adultos que passam por isso. Porque, epá, isso atrapalha mesmo muito. Muito. Atrapalha muito no crescimento da pessoa, atrapalha muito quando a pessoa tenta exercer o seu próprio ministério. E realmente é... A visão agora, a visão, por exemplo, que eu tenho é de muita gente legalista, que ainda vive pelo evangelho da lei, é exatamente porque não confia em Deus. Muitas pessoas são motivadas pela ansiedade que sentem a viverem pela lei. Porque quando nós vivemos pela graça, nós temos consciência de que nós temos uma vida plena em Deus. Então, seja o nosso ministério, seja a nossa liderança, nada que nós fazemos é pela força do nosso braço. Espírito Santo faz por nós, Espírito Santo intercede por nós. Nós somos motivados por Ele, né? Uma coisa que as pessoas me perguntam muito, eu acho que já cheguei a partilhar um dia, é como eu desenvolvo, por exemplo, as identidades visuais da igreja. Tem um vídeo que se tornou muito viral, acredito que é o vídeo que nós temos mais viral até agora no RL, que é um vídeo em que nós fizemos aquela conferência de imprensa, um pouco antes da Holy Fest. Fizemos uma conferência de imprensa com o meu pastor e etc. E foi um vídeo muito top, mas é um vídeo que surgiu de uma maneira tão ordinária que se eu conto às pessoas, elas muitas vezes nem acreditam. Né? Tem um outro vídeo também que eu sempre tenho, que é alguma coisa que nós até falamos, no meio de uma conversa aquilo surgiu. Eu acredito realmente que isso não vem de mim. É uma criatividade que Deus coloca em mim, algo que o próprio Espírito Santo faz por mim. Eu tenho essa convicção de que toda a minha vida, tudo que eu faço é gerido pela graça de Deus. Então é muito mais fácil acreditarmos em Deus e confiarmos em Deus quando nós temos essa convicção de que a vida que nós levamos é motivada por Ele. Então tem vezes, por exemplo, que eu já fui da célula e eu não consegui estudar a palavra por conta da minha rotina. Se eu vivesse no Evangelho da Lei, se eu vivesse condenada, mano, eu ia lá e ia falar, Jesus, hoje a célula vai ser horrível. Porque eu ia pensar que é pela força do meu braço. Mas eu creio que a obra de Deus, quem realiza a obra é Ele. Eu sou simplesmente um instrumento. Então, não importa se eu estudei a palavra, se eu meditei na Bíblia naquele dia, se eu fiz, se eu desfiz, se eu fiz propósito, se eu subi no monte. Nada disso é fator sine qua non para que as coisas aconteçam ou deixam de acontecer. Né? Eu tinha a convicção de que é pela graça e Deus vai fazer, porque é por Ele. Obviamente não eliminando, né, a importância de estudar e de se preparar, né, porque isso também claro. é a nossa responsabilidade. Por favor. Exato. Né, mas realmente é sobre isso. Às vezes nós confiamos tanto na rotina que nós construímos e confiamos tanto naquilo que nós somos capazes de fazer que acabamos por nos esquecer mesmo que é tudo pela graça do Senhor. Ele é que faz as coisas, Ele é que ministra tudo, Ele é que direciona. E isso, inclusive, nos leva tipo, a olhar para várias situações de pessoas que tipo, subiram para pregar alguma coisa, né, prepararam mesmo algo, e quando chegaram lá, o Senhor... Mudou completamente a palavra. E não é que mudou, tipo assim, tipo, ele está aí a se preparar para começar a pregar, e o Senhor veio porque, filho, tu não vais falar sobre isso. Não, é que você está começando algo a falar sobre aquilo. muito espontâneo. Estás a fugir noutra coisa. E é realmente incrível, porque o Senhor faz isso, porque, epá, a própria palavra nos mostra que o Senhor conhece o nosso coração. Exato. Então, naquele momento, Ele conhece o coração de todo mundo que está aí, Ele sabe que cada um está a precisar. E nem sempre, quando você está preparado, você vai receber tipo uma revelação de uma palavra que realmente é aquilo que a igreja está precisando. Então, nesses momentos, o Senhor vem, intervém. Então, sei lá, a graça é totalmente completa. E, sinceramente, eu vejo que falta-nos essa convicção como cristãos nessa era atual de que a graça é completa, a graça é suficiente, a graça é total. E, quer dizer, a graça, além de nos ter resgatado, além de nos ter salvo, ela ainda nos capacita a fim de permanecer nessa fé que nós aceitamos um dia. Então, eu tenho uma pergunta muito interessante. Antes de nós passarmos para a parte, né, de soluções, né? Como solucionar essa questão da ansiedade, como lidar com ela. Claro. Tu acreditas que a ansiedade pode se tornar um ídolo?
Porque 1 Pedro vai nos dizer que... Não, 1 Pedro não. É 1 de João, se eu não estou em erro, no final. Ele vai dizer, tirem do vosso coração tudo que pode ocupar o lugar de Deus. Ou tirem tudo que pode ocupar o lugar de Deus no vosso coração. Que nesse caso são os ídolos. Então, tu acreditas que a ansiedade pode se tornar um ídolo na vida de alguém? Ou que há formas da ansiedade se tornar um pecado? Eu acredito que sim. Porque Tal como qualquer outro tipo de sofrimento. Eu acredito que tu já falaste sobre isso, nós somos vitimistas. Os seres humanos são muito vitimistas. Eu acredito que muitas vezes nós somos motivados a abraçar o nosso sofrimento e transformá-lo em um ídolo, né? Então, nós atualmente vemos pessoas que pregam tanto a ansiedade, que tu percebes claramente que ela se tornou muito mais do que um problema a ser ultrapassado, mas como um ídolo daquela pessoa. O conteúdo dela é sobre a ansiedade, a vida dela é regida completamente pela ansiedade, e ela só sabe falar da ansiedade, do que ela sofre, do que ela passa, das crises dela, e infelizmente aquilo ocupa um lugar no coração dela que não devia ocupar, né? Aquela pessoa se torna refém do que ela sente, e por se tornar refém ela nem procura ajuda. Então, sim, eu acredito que pode se tornar um pecado. Eu acredito que pode se tornar um ídolo. Assim como os outros sofrimentos. Por exemplo, nós temos algumas pessoas que, de alguma forma, têm prazer em ficar doentes. E acho que, de alguma forma, chega um momento que uma pessoa, quando está naquele nível bem profundo de ansiedade, essa pessoa começa a se sentir confortável com aquilo. Exatamente. É mesmo, funciona quase exatamente como a própria depressão. Exato. Chega um momento da depressão em que você se sente confortável com aquilo, você se sente confortável com aquela dor, com aquela tristeza, com o isolamento, com não ter vontade de fazer nada, você se sente confortável com aquilo. E, a mudança realmente assusta, né? Mas é muito necessária, é muito importante a mudança, principalmente quando ela nos leva para um nível onde o Senhor deseja que nós estejamos. E que muitas vezes é essencial nós chegarmos lá por conta da vida de outras pessoas. Eu acho que isso muitas vezes é motivado. A Bíblia diz em 1 Coríntios 6, 19 a 20, que o nosso corpo é templo do Espírito Santo. E eu acredito que nós negligenciamos muito isso. Isso quer dizer que nós precisamos ter uma rotina de autocuidado. Nós precisamos cuidar daquilo que é o lugar da habitação do Espírito Santo. Então, nós precisamos cuidar da nossa mente. Nós precisamos cuidar do nosso corpo. Eu estou a dizer isso, irmãos. Eu também fico já aqui como promessa. Eu vou começar a treinar. Porque realmente o pastor Luciano Subirá, ele fala sobre isso de uma maneira muito específica. E eu gosto muito. Porque nós negligenciamos muito. Irmãos, há uma importância muito grande para o nosso corpo pela alimentação saudável, da prática de exercícios físicos, do descanso, porque é importante nós descansarmos, do cuidado com a nossa mente. Todas essas coisas, se tiverem a atenção que devem ter, motivada pela convicção de que o nosso corpo é templo do Espírito Santo, a nossa vida espiritual se torna ainda melhor. A nossa vida espiritual flui de uma maneira ainda melhor. Nós fluímos em dons espirituais muito melhor quando nós temos todas essas coisas alinhadas, né? Eu acho que muitas vezes as pessoas só não procuram tratamento e acabam tornando a ansiedade como um ídolo por isso, porque não têm essa convicção de que cuidando da mente delas, cuidando do corpo delas fisicamente, elas também estarão a cuidar do ministério que Deus as confiou, né? Então, mano, quer ser missionário, mas você não consegue andar 1 quilômetro. Vai ser complicado. Vai ser complicado. Exatamente. E uma coisa leva a outra. Exato. Né? Se você cuida da tua alimentação, você automaticamente está cuidando da tua própria mente. Exato. Muitas vezes o nosso cérebro, mesmo para funcionar corretamente, precisa de uma boa alimentação. Você está cuidando do teu coração, está cuidando de tudo, né? Em relação à tua vida. E eu acho que é mesmo muito importante nos focarmos nisso, no cuidado geral do nosso próprio corpo, né? Que também creio que seja uma maneira de adorar o próprio Deus, né? Exato. Nós fomos criados como imagem e semelhança de Deus. Fomos criados para adorá-lo. E adorar a Deus não é simplesmente quando você
digamos assim, está a exercer o teu ministério. Exato. Só quando você está a cantar, quando você está a servir na igreja, mas adorar a Deus começa a partir do momento que você acorda. A maneira como você acorda, a maneira como você leva a tua vida, desde o momento que você acordou, vai adorar a Deus. Então é necessário você ter cuidado com isso. Isso me lembra que eu vi realmente uma publicação a falar sobre isso, que fazia assim comparações. Por exemplo, quando você acorda, o que você faz primeiro? Pegas no teu telefone para ir ver nas redes sociais a vida do fulano de tal e tudo mais e não sei o quê. Ou pegas e fazes um pequeno momento de autorreflexão, uma pequena oração, uma meditação. Tem uma frase que eu gosto muito sobre isso, que diz que o ordinário revela o extraordinário. E às vezes nós negligenciamos muito a nossa vida ordinária. Muito, muito. São uma das febres que eu tenho gostado muito agora, é a maneira como as mulheres cristãs estão a mostrar a vida delas ordinária, mas ainda assim adorando a Deus através da vida ordinária, do cuidado com os maridos, do cuidado com os filhos, do cuidado com as casas, porque são coisas realmente muito importantes e que refletem muito aquilo que é a nossa relação com Deus e aquilo que é a forma como Ele nos usa. Então, mano, não é só honrar os teus pais, não é só lavar uma louça quando eles pedem para que tu faças, não é só arrumar a tua cama logo que acordas, não é só procurar ser útil dentro da tua casa, da tua igreja, onde for, de maneira ordinária. É muito mais do que aquilo. Fazendo tudo aquilo, tu estás a adorar a Deus, né? Isso, e tudo quanto fizeres, faça como para Cristo e não para homens. Colossenses 3:23. Exatamente. Então, é necessário mesmo termos em conta isso. Mas agora, nós precisamos de soluções. Quais é que tu achas que são as soluções para uma pessoa tipo, poder se livrar desse mal que é a ansiedade, ou pelo menos aprender a lidar com isso? Quais são as soluções que a pessoa pode aplicar para a sua vida, né? Isso digo de maneira tipo física, como seres humanos, e também de maneira espiritual. Então, eu acredito que sobre as soluções, eu enumerei aqui uma lista, mas eu vou falar da que está em primeiro lugar, eu acredito que será mais importante. Tu disseste muito bem que nós somos seres espirituais, mas nós também temos uma alma e um corpo, né? Eu acredito que nós somos espírito, nós temos uma alma e nós habitamos dentro de um corpo. Exatamente. E todas essas coisas, para serem mantidas, elas precisam ser alimentadas. Né? Como é que nós vamos fluir mais no nosso espiritual se nós alimentarmos mais o nosso espiritual? Eu acredito que a primeira e a mais importante das soluções é ter prática de oração e meditação. A oração é poderosa e a palavra diz que a fé ela vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Então, quanto mais nós meditamos na palavra de Deus, mais fé é gerada no nosso coração. E quanto mais fé é gerada no nosso coração, mais nós aprendemos a confiar em Deus. Quanto mais aprendemos a confiar em Deus, mais livres da ansiedade nós somos. E outra coisa é a oração, mano. A oração é muito poderosa. Muito poderosa. É a forma como nós nos comunicamos com Deus. Então, se conversando com amigos, desabafando sobre um assunto, muitas vezes nós nos sentimos livres de fardos, de pesos, nos sentimos ainda melhores. Imaginem conversando com Deus. Né? Então, não há nada mais importante, a meu ver, para solucionar a ansiedade que é orar e meditar na palavra do Senhor. Quanto mais nós alimentamos o nosso espírito, mais a nossa alma e a nossa carne se tornam fracas. Porque a carne nunca vai se converter, isso é sabido por todos nós. Então, nós precisamos alimentar muito mais o nosso espírito do que a nossa carne. Então, eu acredito que isso é o mais importante. Outra coisa que é muito importante, e além de testemunhar do quanto isso mudou na minha vida, é vivermos uma vida em comunidade. A comunhão cristã é muito importante. Congregarmos é muito importante. Ah, mas eu é que sou a igreja. Claro, nós somos a igreja. Né? Se nós agora aqui, nós podemos fazer um culto, porque nós somos a igreja. Não é aquele templo. Mas a vida em comunidade é muito importante. O exemplo que nós temos é Ruth e Noemi. Né? Imagina o que seria de Ruth, de Noemi, naquele momento de depressão, naquele momento de tristeza, se ela não tivesse Ruth do lado dela.
né? Então, pode até ser possível nós suportarmos os problemas sozinhos, mas acreditem, é muito, muito melhor nós suportarmos os problemas estando acompanhado de pessoas. Chega a um Então, certo ponto que você não consegue lidar com as cenas exatamente. Não fomos mesmo Feitos para isso. Nós somos feitos para andar em comunidade, nós somos feitos para congregar, para fazer parte de um corpo. Porque o que é um membro fora do corpo? O que é a cabeça sem o resto do corpo? O que é a mão sem o braço? E nós precisamos ter essa consciência. A vida em comunidade cura. A vida de igreja cura. E eu sou a prova disso. Né? Eu acredito que eu fui verdade, eu passei por um processo de cura completa, principalmente da ansiedade e da depressão, quando eu comecei a congregar e a entregar a minha vida a esse momento de comunhão entre os irmãos, de fazer parte de uma comunidade. E sem dúvidas isso transforma a nossa vida, porque nós temos aí pessoas dispostas a orar por nós, a interceder por nós, a segurar as nossas dores e cumprirem aquilo que o Senhor designou para cada um de nós, quer nos suportarmos em amor. Então, aquelas pessoas estão aí para isso, para levar as nossas dores. E é importante nós vivemos essa vida em comunidade, porque a comunidade nos traz apoio. A comunidade realmente salva a nossa vida. E a outra que nós já falamos aqui, né? Que é a ação prática do autocuidado. Nós precisamos ter essa consciência. Nós somos templo do Espírito Santo. Esse templo precisa ser cuidado. Então, não tenham medo, não tenham tabus em procurar um psicólogo. Atualmente, nós temos hospitais públicos com apoio psicológico. Se o problema é dinheiro, procure esses hospitais. Né? Eu não sei, agora o Américo Boa Vida mudou de localização e acho que tem uma gerência diferente, mas antigamente eles faziam consultas psicológicas gratuitas por lá. Eu acredito que outros hospitais também têm esse serviço disponível. Procurem um terapeuta, procurem um psicólogo, uma pessoa que foi formada para lidar com esses problemas. Procurem cuidar da vossa mente, do vosso corpo. Procurem alimentar-se bem, como a Alane já disse muito bem. A nossa alimentação tem uma influência muito... Vocês não têm noção. A nossa alimentação tem uma influência muito, mas muito grande na nossa mente. Muitas vezes nós nem estamos ansiosos, nem estamos depressivos. Nós só estamos a nos alimentar mal. Como dizem os memes, é falta de ferro. É falta... Mas olha, isso é verdade. Eu quis falar sobre isso agora. A falta de ferro nos deixa indispostos, nos deixa fracos. Então, são coisas que realmente importam. O autocuidado, para mim, é, sem dúvidas, uma das ferramentas muito importantes para nós vencermos a ansiedade. Nós temos a consciência clara. Eu não cuido de mim por, sei lá, bel prazer, mas eu cuido de mim porque eu sou templo do Espírito Santo. Eu preciso cuidar daquilo que é a habitação do Espírito Santo, né? E, por último, eu acredito que é nós confiarmos e termos esperança naquilo que são as promessas de Deus para nós. Né? Nós crermos além das circunstâncias. Algo que me fascina muito em Abraão é que a Bíblia nos diz em Hebreus que ele creu, mas ele creu contra a esperança. Porque é muito fácil nós crermos quando nós temos esperança para crer. Então, sei lá, alguém me prometeu transferir 100 mil kwanzas hoje, né? Daqui a uma semana, e eu preciso comprar comida para casa. Eu tenho uma esperança de que daqui a uma semana eu vou ter esses 100 mil kwanzas. Mas quando nós não temos uma esperança, como é confiar em Deus quando nós não temos uma esperança? E a Bíblia nos diz em Hebreus que foi exatamente isso que Abraão fez. Então, eu vos convido a crer, mas crer contra a esperança. Ainda que os vossos olhos não vejam, creiam simplesmente. Se Deus disse que Ele suprirá todas as nossas necessidades, Ele assim fará. Né? Creiam sempre, leiam, meditem dia e noite, nem que for abrirem Mateus 6 e verem sempre Deus a dizer: olhem para os lírios do campo, olhem para as aves do céu, mas simplesmente creiam na palavra de Deus. Amém. Então é isso, pessoal. Eu creio que a nossa conversa meio que chegou ao fim. Né? Exatamente. E eu não sei vocês, mas o que nós conversamos aqui hoje sobre a ansiedade realmente me ajudou muito. Amém. Realmente consegui reter muitas dicas que eu posso aplicar para a minha própria vida. Amém. A fim de poder lidar com a ansiedade, porque é algo que eu também lido, né?
né? E que eu só comecei a entender recentemente que é isso. E eu espero que de alguma forma vocês também levem essas dicas e comecem a aplicar para a vossa própria vida. E, epá, acho que acima de tudo a principal coisa a dizer mesmo é confiem em Deus. Vamos confiar mais em Deus. A própria palavra nos confirma que ele não é homem para mentir, muito menos filho de homem para se arrepender. Então, tudo quanto ele promete, tudo quanto ele diz, ele cumpre, ele faz. Né? E pode até levar algum tempo, ou na nossa linguagem, na nossa visão humana, pode até demorar, porque na visão de Deus não está a demorar. Exato. Pode até demorar. No entanto, vai chegar. Amém. Se ele disse que vai fazer, ele vai fazer. Amém. Nós temos vários exemplos nas escrituras sagradas de pessoas que esperaram longo tempo para que Deus cumprisse certas coisas em suas vidas. Eu creio que Deus mesmo que fez isso de propósito, a fim de nos aprender mesmo sobre confiar nele e ter paciência. Amém. Quando nós olhamos para esses exemplos e vemos que a maioria deles mesmo teve que esperar um longo tempo enquanto Deus trabalhava neles, né, para poder cumprir uma certa coisa. E muitas vezes nós até temos essa graça de Deus fazer certas coisas em nossa vida que nem demoram tanto tempo, né? Mas ainda assim temos aí esses exemplos, né? A fim de podermos segurar essa ansiedade, né? Nos apegarmos mais a Deus, nos apegarmos na confiança que Ele deixou a nós por intermédio das suas palavras. E eu creio que com isso nós conseguimos ultrapassar facilmente isso. Amém. Então, é isso. Antes de qualquer coisa, Daniela, por favor, dá últimas considerações aqui ao nosso people lá em casa, né? E aí também falar um pouco sobre as tuas redes sociais, onde é que as pessoas podem te acompanhar mais. Pronto. Eu não vou querer ser repetitiva, mas Sim. Eu acredito que a coisa que nós mais temos, né, para nos guiar é a palavra de Deus. Então, foquem-se naquilo que a Bíblia diz em Filipenses. Não andem ansiosos por coisa alguma. Creiam simplesmente que Deus é fiel para cumprir as suas promessas. Ele é fiel para suprir cada uma das vossas necessidades. Não importa o que vocês estejam a precisar, não importa aquilo que esteja a roubar espaço no vosso coração e tenha-vos deixado ansioso. Creiam simplesmente que Deus é fiel e Ele é justo para nos livrar de toda a ansiedade, de todo o medo, de toda a condenação. Creiam simplesmente nele e lancem a Ele toda a vossa ansiedade. Confiem simplesmente que Ele é justo, né? Para vos libertar de tudo isso. Então é isso. Como vocês já sabem, eu chamo Daniela Sana. Vocês podem me acompanhar no Instagram ou no TikTok. No Instagram é _Daniela Sana e no TikTok é Daniela Sana simplesmente. Né? Nós lá falamos sobre santidade, devoção, vida em liderança, vida de igreja. E eu creio que vocês podem ser muito usados para ministrar coisas sobre a minha vida e também que eu possa ser usada para ministrar coisas do coração de Deus para vocês. Amém. Então é isso. Nós vamos deixar na descrição do vídeo as redes sociais da Daniela. Então não se esqueçam de seguir, né? Porque já conseguimos perceber que há conteúdo valioso lá e que pode ajudar no desenvolvimento pessoal de cada um de nós. E também não deixem de seguir as redes sociais, primeiramente do Metanoia Minds, né? Que é quem está a gerir isso tudo, todo o programa do Siloé, pelo Metanoia Minds. E fazendo aqui já uma pequena sugestão para vocês, se vocês sempre tiveram algum sonho de fazer algum podcast, algum programa, ou mesmo só querem começar a gravar vídeos e falar sobre alguma coisa que vocês tenham aprendido, vocês podem sempre contactar o Metanoia Minds, porque está aqui exatamente para ajudar nessas questões e nesses serviços. Então, nós também vamos deixar as redes sociais do Metanoia Minds. Sigam aqui, subscrevam o canal para que vocês não percam nenhum vídeo, não percam nenhuma novidade. E, claro, não deixem também de seguir as páginas do Siloé Podcast no Instagram e no TikTok. Nós estamos sempre a deixar lá conteúdos sobre o podcast, novidades. E creio que vocês podem ir para lá, podemos conversar lá.
né? E eu creio que Deus estará a abençoar a vida de cada um de nós. Amém. Então, é isso, pessoal. Muito obrigada por terem assistido até aqui e que Deus vos abençoe. É isso. Tchau.